Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, no quarto episódio da série A Ciência do Evangelho, vamos nós falar de um tema de extrema importância que merece muito a nossa atenção. E o nosso tema de hoje é tudo por causa de nós. Isso mesmo, Deus nos oferece, como ofereceu a Abraão, uma fé que transforma vidas. Quantos aqui já passaram por momentos de fraquezas e dúvidas? Eu acredito com que cada um de nós já passou por essa fase na vida. Hoje nós veremos que a mesma fé que Abraão teve pode ser também a nossa. Isso mesmo que você acabou de ouvir, meu querido irmão, minha querida irmã em Jesus Cristo. Imagine uma criança. Pense numa criança. Pense numa criança segurando a mão do seu pai, enquanto eles caminham por uma estrada escura. E a criança não consegue enxergar nada que está à sua frente. Ela não vê nada, mas a criança não tem medo diante daquela situação. Por quê? Por que a criança não tem medo, mesmo estando na escuridão e não consegue enxergar nada que está ao seu redor? Porque ela confia que o pai vai lhe guiar com segurança até o seu destino, que o pai vai lhe proteger diante daquela caminhada escura. Da mesma forma, Deus nos convida a confiar nele. Isso mesmo, meu querido amigo. Mesmo quando não vemos o caminho à frente. Então, amados irmãos, hoje vamos ler alguns textos bíblicos, né? Tu sabes que nós aqui prezamos a palavra de Deus, nós aqui priorizamos essa palavra que gera vida e salvação. Então você pode abrir em Romanos capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte, meus amados e amigos irmãos, diz o seguinte a palavra do Senhor, como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Isso mesmo, irmãos. Abraão enfrentou, uma fé, um teste de fé gigantesco. Ele tinha 100 anos de idade e sua esposa Sara já não tinha condições naturais de ter um filho. Humanamente falando, isso era impossível. Abraão poderia ter se desesperado naquele momento, mas ele não fez. Em vez disso, ele confiou no poder de Deus, ele confiou na palavra de Deus, que chama as coisas que não são como se já fossem. Isso mesmo, o único que chama as coisas que não são como se já fossem é o próprio eterno Deus. Quando você enfrenta uma situação difícil, quando você enfrenta uma situação aos teus olhos parecendo impossível, seja um problema financeiro, um problema diagnóstico médico ruim, ou até mesmo uma dificuldade familiar, você pode reagir de duas formas: olhar para a impossibilidade com desespero, ou olhar para Deus com fé. Você só tem essas duas possibilidades. Você está disposto a confiar em Deus, assim como fez Abraão e Sara? Assim como uma criança confia no seu pai, quando tudo parece estar escuro? Você está disposto a confiar em Deus? Diga aí nos comentários se você está disposto a confiar verdadeiramente no Deus que você acredita.
Romanos capítulo 4, 16. Abra a tua Bíblia, meu amigo, minha amiga. Romanos capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Esse texto, queridos amigos, nos ensina que a promessa de Deus a Abraão não é restrito a um grupo de pessoas, não é restrito a um determinado número de pessoas, mas está disponível para todos aqueles que têm fé de Abraão, aqueles que acreditam em Jesus. E essa fé é baseada na confiança em Deus, que pode criar tudo a partir do nada. Agora pense em um escultor olhando para um bloco de pedra. Imagine, para a maioria das pessoas aquilo é apenas uma rocha sem estrutura, uma rocha sem forma, uma rocha sem beleza. Mas para o escultor, ele já enxerga a obra-prima dentro daquela pedra. Ele sabe que com o tempo e as ferramentas certas, ele trará à luz a imagem perfeita que ele visualiza em sua mente. Deus é nosso escultor. Muitas das vezes nos sentimos como uma pedra bruta, com falhas, imperfeições e impurezas e fraquezas. Mas Deus vê o meu e o teu potencial. Deus vê o potencial de cada um de nós. Ele vê aquilo que podemos nos tornar. Ele está trabalhando constantemente em nós, moldando-nos, transformando-nos para refletir a glória dele. Você está disposto a permitir que Deus esculpa sua obra em sua vida? Você está disposto? Deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários. Escreva se verdadeiramente você está disposto com que Deus se torne o escultor da sua vida e que Ele faça a obra dele em sua vida. Queridos, Deus prometeu a Abraão, mesmo em sua velhice e na de Sara, que eles teriam um filho. Era algo que não existia, nem tão pouco, mas Deus chamou a existência. E Abraão acreditou naquilo que Deus disse. Isso nos lembra de que, em qualquer área da nossa vida, em que sentimos que algo está morto ou impossível, Deus pode trazer nova vida. Só Deus pode trazer nova vida. Uma pequena semente, quando plantada no solo, parece algo insignificante. Quem olharia para aquela minúscula semente e imaginaria que ela poderia se tornar uma árvore gigantesca? Ninguém. Aos olhos humanos parece impossível, mas dentro daquela semente, queridos, há todo o potencial para crescer e dar frutos, mas se for plantada em boa terra. Queridos, talvez você se sente como uma semente insignificante hoje, com pouco valor, com pouca esperança. Mas lembre-se de que Deus pode transformar essa pequena semente em uma árvore frutífera. Se plantada e regada pela fé, Deus pode trazer à vida aquilo que parece estar morto ou inútil na sua vida. Confie no poder de Deus para vivificar aquilo que você acha e chama de impossível. Meus queridos amados, Abraão acreditou, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Se você ler Romanos capítulo 4, versículo 18, você vai ver que Abraão esperou contra a própria esperança.
confiando no poder de Deus de vivificar os mortos e cumprir as promessas do Criador. Imagine um piloto voando. Ele está atravessando uma tempestade. À sua volta, apenas nuvens escuras e turbulências. Mas, no entanto, ele confia nos instrumentos do avião para guiá-lo. Ele sabe que, além das nuvens, o céu está claro e a terra está lá, aguardando o seu pouso seguro. Assim como um piloto confia nos instrumentos, mesmo quando não consegue ver o que está à sua frente, precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos confiar nas promessas de Jesus, mesmo quando nossas circunstâncias dizem o contrário. As nuvens dos problemas podem obscurecer nossa visão, mas a fé nos ajuda a voar acima delas, confiando que Deus nos guiará em segurança. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Romanos capítulo 4, versículo 23 a 25, nos mostra que a fé de Abraão foi registrada não apenas para eles, mas para nós também. Isso significa que a justiça que foi imputada a Abraão pela fé é a mesma que nos é oferecida hoje. Deus deseja que sejamos justiças, ou seja, que sejamos justificados pela fé em Jesus Cristo, que foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Imagine você agora, imagina que você agora cometeu um crime, está aguardando o seu julgamento. A sentença parece algo inevitável, irmão, e o castigo está à sua porta. Um dia você recebe uma carta. Ao abrir essa carta, você descobre que alguém já pagou o preço por você. Como você se sentiria? Sabendo que você está livre, perdoado e justificado. Não por seus próprios méritos, mas porque alguém pagou ou tomou o seu lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Este é o sentido da ciência do Evangelho, da nossa série, a ciência do Evangelho. Jesus tomou sobre si o nosso castigo, ou seja, tomou sobre si o castigo para nossos pecados. E agora nós somos livres. Assim como Abraão foi justificado pela fé, nós também podemos ser justificados ao crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você recebeu essa carta de perdão? Ou seja, você já recebeu essa carta de perdão? Se ainda não, saiba que está disponível para você. Queridos, chegamos ao fim do estudo profundo e transformador, tudo por causa de nós. Como Abraão, somos chamados a crer e esperar contra a própria esperança, confiando de que Deus é capaz de realizar o impossível. Deus que chamou o universo à existência pode transformar a minha e a sua vida. Não importa quão desafiadora ela pareça. Lembre-se de Moisés, queridos. Lembrem-se de Moisés e os israelitas no Mar Vermelho. À frente eles viam água. Atrás eles viam o exército egípcio vindo atrás deles. Não havia saída para eles. Mas Deus abriu o mar, transformando o impossível em um caminho de libertação. Queridos, hoje Deus está pronto para abrir o Mar Vermelho em sua vida. Ele está pronto para fazer o impossível, desde que você tenha fé de Abraão e confie no poder transformador de Cristo. Você está disposto a seguir em frente, confiando que Deus fará o impossível para a sua vida. Querido, a decisão está nas tuas mãos. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente e que a sua paz transborde o seu coração. Não te esqueças
de partilhar esta mensagem e levar ao mundo a mensagem da esperança. Graça e paz a vós outros. Em nome de Jesus, eu lhe convido a orar. Oremos. Pai Santo, Pai da Glória, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem poderosa, Senhor eterno, tudo por causa de nós. Entregaste a sua própria vida para nos salvar, nos transformar. Venha, Senhor, imputar-me a tua justiça e também ao meu amigo, a minha amiga que está ali no outro lado, Senhor. E que esta mensagem possa fazer sentido em nossas vidas. Multiplica a nossa fé. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém, irmão. Que Deus te abençoe grandemente.